Eu simulei todos os resultados da Copa do Mundo de 2026 que está chegando logo aí. A Copa vai ser disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. E pela primeira vez na história vai ter 48 seleções. Dessa vez, as duas melhores seleções de cada grupo e os 8 melhores terceiros passam de fase. Vem comigo ver como ficou essa simulação. Fala rapaziada, eu sou o Magrão do Fute e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma simulação para a Copa do Mundo de 2026. Vou tentar ser o mais imparcial possível e vamos ver aí se nos meus palpites o Brasil chega longe ou vai ter algum problema aí durante a Copa. Vamos lá. Começar aqui pela primeira rodada. México e África do Sul. Eu acredito que as seleções da casa vão sair muito bem nessa Copa. Ah, o México não é uma seleção muito forte, não vem vindo de um ciclo muito bom. Porém, a África do Sul é aquilo, né? A África do Sul. A África do Sul é a África do Sul. Não tem muito o que dizer da África do Sul. Aqui eu acho que o México vai começar muito bem a Copa. Vai ser um 3-0 tranquilo para a seleção para seleção mexicana. Coreia do Sul e Tchequia. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Por mais que a Coreia do Sul não esteja tão bem das pernas assim, e a Tchequia muito menos, né, porque passou para a Copa pela repescagem, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. São duas seleções com um nível bem parecido. Eu vou colocar 1-1 aqui. Fazer todas as rodadas, fazer todos os grupos, fazer a primeira rodada de todos os grupos primeiro e depois eu passo para a segunda rodada de cada grupo. Canadá e Bósnia. Eu acho que o Canadá. Assim, o que eu falei. O Canadá joga em casa, mas a seleção do Canadá é muito fraca. Porém, a seleção da Bósnia também é muito fraca. É, na minha opinião, a Bósnia ganhou da Itália ali num jogo completamente terrível, horroroso de se assistir. Mas aqui eu acho que dá 1-0 o Canadá, porque a Bósnia é muito fraquinha, muito fraca. A seleção do Catar é bem meia boca também, comparado à Suíça, principalmente a Suíça que toda a Copa do Mundo dá trabalho. Eu vou colocar um 2-0 tranquilo aqui para a Suíça, sem muito problema. Brasil e Marrocos aqui, o primeiro jogo da seleção brasileira que a gente vai poder acompanhar aí. E não vai ser um jogo fácil. Na minha opinião, definitivamente não vai ser um jogo fácil. Eu não duvido em nada o Brasil passar em segundo nesse grupo. Mas eu acho que também não é um absurdo colocar um empate aqui. Eu não acho que também Marrocos é completamente favorito contra o Brasil. Eu acho que um empate em 1-1 fica bem servido aqui. Haiti e Escócia, a seleção do Haiti é a pior seleção da Copa, na minha opinião. Junto com Curaçao, é, junto com Curaçao e outras seleções. Mas Haiti, eu acho que veio para essa Copa só para tomar taca mesmo. Eu acho que a Escócia ganha tranquilamente do Haiti, sem muito problema. Partindo aqui para o grupo D, Estados Unidos e Paraguai. Seleção do Paraguai que, na minha opinião, também vem forte. Óbvio que não é favorita para nada, mas também vem forte. Eu colocaria aqui, como os Estados Unidos jogam em casa, vai ter um apoio massivo ali. Eu colocaria um 0-0 feio nesse jogo. Porque eu tenho essa máxima de que o Paraguai sempre tem jogos feios. Então, os Estados Unidos com o Paraguai, eu acho que não pode dar uma coisa muito melhor do que isso, não. Austrália e Turquia. Cara, a seleção da Turquia tem uma geração muito boa. A Austrália, sendo sincero, eu não acompanhei nenhum jogo da Austrália durante as eliminatórias. Mas a Austrália em Copas sempre dá trabalho, né? Não é fácil vencer a Austrália, não. Na última Copa chegou nas oitavas. Não é, não é fácil jogar contra a Austrália. Eu vou colocar aqui um 2-1. 2-1 para a Turquia. Alemanha e Curaçao, como eu falei. Curaçao e Haiti, na minha opinião, são
uma das piores seleções dessa Copa, se não as duas piores, as que figuram lá embaixo. Porém, a Alemanha, eu não vejo a Alemanha com toda essa força para meter um 7-0, um 8-0 aqui, fazer uma goleada histórica. Eu acho que como o Curaçao é muito fraco e a Alemanha, ainda que não esteja na sua melhor fase, ainda é a Alemanha, eu colocaria um 3-0 aqui, sem muitas dificuldades também para a Alemanha, porém não fazendo uma goleada muito elástica. Costa do Marfim e Equador. Aqui é um jogo que as duas seleções têm minha torcida. Eu gostaria que as duas passassem, que as duas fossem longe, porque o Equador tem a melhor defesa das eliminatórias sul-americanas. O Equador tomou, se eu não me engano, foram 8 gols em 15 jogos. Eu não sei exatamente, mas o Equador teve muitos empates em 0-0. O problema é que a seleção não marca, mas também não sofre gols. E a Costa do Marfim tem uma boa geração. Tem o Kessié, tem a, tem a Costa do Marfim tem uma boa geração. Não é claro a melhor do planeta, né? A melhor da história, provavelmente, da Costa do Marfim, mas é uma boa geração. Uma geração aí que vem forte. Nesse jogo aqui, como o Equador é um time que toma pouquíssimos gols e também marca pouquíssimos gols, eu vou colocar um 0-0 já na estreia do Equador. Holanda e Japão. Galera, eu tenho acompanhado as notícias do Japão e o Japão vem jogando muito bem. Ganhou do Brasil, ganhou da Inglaterra nos últimos amistosos. Então, assim, a Holanda eu não tenho acompanhado muito, mas a Holanda em Copa do Mundo é tipo, sempre a gente acha que vai e não vai, né? Sempre a gente fala agora a Holanda tá com um time forte, tá com uma boa seleção, mas nunca ganharam a Copa. Acho que vai ser um jogo difícil para a Holanda, difícil para o Japão também. E eu vou colocar também 1-1 aqui, um empate em 1-1, Holanda e Japão. Suécia e Tunísia. Suécia tem o Gyökeres, tem o Isaac no ataque, né? A Tunísia não tem jogadores de destaque, pelo menos que eu conheça, mas tem um coletivo muito forte. Foi. A Tunísia empatou com o Brasil em 1-1 em algum amistoso recente. Acho que nesse jogo aqui eu colocaria 1-1 também. 1-1 para os dois. É isso. Grupo F aqui, todo mundo com um ponto. Bélgica e Egito. Galera, o que eu vi do Egito é muito ruim. É assim, é muito ruim. A gente fala, mas tem o Salah, tem o Marmouche do City. Mas galera, a seleção em campo assim, você olha, você não vê um padrão, você não vê nada, sabe? A Bélgica é outra também. A Bélgica, assim, eu não acompanhei tanto o ciclo da Bélgica, mas a Bélgica já não é mais aquela seleção, aquela geração belga, né? Que ficou famosa na Copa de 2014, 2018 eliminou o Brasil, 2022 um pouco mais envelhecida, chegou, mas já chegou ali no fim do ciclo. E agora tá tentando se renovar, mas não tem uma geração igual teve em 2014 e 2018. Mas ainda assim, eu acho que a seleção do Egito é muito fraca e a Bélgica ganhando um jogo feio de 2-0. Aqui, Irã e Nova Zelândia, eu acho que vai ser outro jogo pra quem perde é quem assiste esse jogo. Eu acho que vai terminar no empate em 1-1. Na verdade, eu acho que vai ser 2-1 pro Irã esse jogo. Porque a Nova Zelândia é ruim num nível estratosférico. O Irã é ruim num nível. Não sei exatamente como colocar o Irã. Mas nas últimas Copas que eu acompanhei do Irã, eles não fizeram jogos tão ruins quanto eu imaginava. Aqui, Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde tem um time muito pouco conhecido. É a primeira vez que Cabo Verde disputa a Copa. Um time muito pouco conhecido, mas muito. Como que eu posso dizer? Unido. Um time que segue a tática. Segue uma tática que permite que eles alcem voos maiores do que os talentos individuais permitiriam. Vocês me entendem? Mas Espanha é uma das candidatas aí pro título. Eu acho que não vai dar para Cabo Verde aqui.
Eu acho que vai ser um 2-0. Não, um 3-0. Acho que vai ser um 3-0 para a Espanha, sem muitas dificuldades. Mais dificuldade ali para furar o bloqueio de Cabo Verde, que eu imagino que vai vir para se defender nesses jogos, do que para qualquer outra coisa. Arábia Saudita e Uruguai. A Arábia Saudita é, deu um susto ali na Argentina em 2022, mas jogou bem aquele jogo. Eu lembro de assistir o jogo às 7 da manhã. Mas eu acho que não vai muito longe. No ranking da FIFA também, a Arábia Saudita está lá embaixo. Está entre as 10 piores seleções classificadas para essa Copa. O Uruguai também tem uma boa seleção, mas não vem desempenhando muito bem. Porém, contra a Arábia Saudita, eu acho que vai ser uma vitória fácil, não, né? Vai ser uma vitória mais ou menos ali. Vai ser uma vitória mais ou menos do Uruguai. Que vence, mas não convence, sabe? Acho que vai ser 1-0 pro Uruguai. França e Senegal, jogo difícil para a França, que na minha opinião é a favorita junto com a Espanha para ganhar essa Copa. Mas a Senegal tem uma boa seleção. Senegal tem uma boa seleção. Eu não acho que vai ser um jogo fácil para a França, eu coloco 2-1 para a França. Iraque é terrível. Eu assisti Iraque e Bolívia na repescagem da Copa. E é terrível. A seleção iraquiana é horrorosa. E cai contra uma melhor geração norueguesa, pelo menos de que eu já ouvi falar. Não sei, eu tenho 25 anos, então posso estar errado. Mas que eu ouvi falar, é a melhor seleção, a melhor geração norueguesa que a gente tem aí nos últimos anos, pelo menos. Eu acho que esse jogo vai ser um 4-0 tranquilo para a Noruega. Noruega que goleou a seleção da Itália 2 vezes. Goleou não uma só, mas 2 vezes a seleção da Itália nas eliminatórias europeias ali. Esse grupo da Argentina é um grupo que, sinceramente, não passa medo nenhum para a Argentina. Apesar de eu achar que a Argentina só tem o Messi, que a geração está envelhecida, a Argentina está praticamente com o mesmo elenco da última Copa, que foi campeã, né? Mas ainda assim a Argélia eu não acho que ofereça resistência nenhuma. Acho que vai ser um 2-0 aqui tranquilo para a Argentina, você segurando ali para não perder jogador, essas coisas, sabe? Áustria e Jordânia. A seleção austríaca é muito boa em nomes. Eu fui ver recentemente. A Áustria tem bastante jogadores conhecidos. Na base da Áustria, dos jogadores austríacos jogam ali no campeonato alemão. E não é em times da parte de baixo da tabela, não. É no Leipzig, é no Frankfurt. São bons jogadores. A Jordânia, por outro lado, primeira vez em Copas. E eu não acho que vai muito longe. Aqui eu coloco 2-0 para a Áustria também. Portugal e Congo. Portugal também, na minha opinião, é a terceira favorita ali. É França e Espanha disputando a primeira e a segunda colocação. E Portugal na terceira. Eu acho que Portugal vai atropelar a República Democrática do Congo. Porque assistindo Congo e Jamaica nas eliminatórias, nas repescagens da Copa, foi terrível. Foi um jogo terrível. Ali ganhou quem não assistiu. Eu que assisti, com certeza saí perdendo. Uzbequistão e Colômbia. Eu não conheço a seleção do Uzbequistão, sendo sincero. Eu descobri que o Kuzanov, do Manchester City, ele é, se eu não me engano, zagueiro ou volante do Uzbequistão. Mas assim, não tem mais ninguém de destaque. Não ouvi falar de Uzbequistão durante o ciclo da Copa. Então, assim, eu acho que seja uma seleção um pouco melhor que o Congo, mas também não é muita coisa, sabe? Então eu acho que aqui vai ser um 2-0. Na verdade, 2-1 para Colômbia. Eu acho que o Uzbequistão vai surpreender. Assim, vai surpreender não avançando, mas vai surpreender em competitividade. Aqui Inglaterra e Croácia. A Croácia tem uma geração também, igual a Argentina ali, um pouco envelhecida na minha opinião. Tem alguns jovens talentos surgindo, mas assim, nada que ponha medo, sabe? Já a Inglaterra tem uma
galeria de craques ali à disposição, tanto que não levou o Cole Palmer, o Phil Foden e nem o Alexander Arnold, né? De tanta opção que o Tuchel tem no comando da Inglaterra. Então eu acho que esse jogo aqui vai ser aquele jogo europeu, é assim, meio morno, sabe? Acho que vai ser 1 a 0 para a Inglaterra. Gana e Panamá, a seleção panaminha é tenebrosa. Gana, eu não acompanhei também, mas eu sei que tem alguns jogadores de destaque, um ou dois ali. Eu acho que a seleção de Gana ganha aqui por 2 a 1. Agora, galera, partindo para a segunda parte aqui da segunda rodada, né? Eu vou parar um pouco de explicar, senão explicar sobre as seleções, falar meu ponto de vista, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou só colocar aqui o placar, fazer algum comentário rápido e é isso para a gente poder seguir aqui de forma mais rápida. República Tcheca e África do Sul. Como eu disse, a África do Sul é tenebrosa, 2 a 0 para a Tchequia. México jogando em casa contra a Coreia do Sul. Eu acho que o México tem uma leve vantagem, mas eu ainda acho que vai ser um jogo equilibrado. 1 a 1. México em primeiro, República Tcheca em segundo, Coreia do Sul em terceiro e África do Sul em quarto com 0 pontos. Aqui indo para a segunda rodada, Suíça e Bósnia. Eu acho a Bósnia completamente terrível. Eu coloco mais uma vitória da Suíça aqui por 2 a 0. Canadá e Catar jogando em casa. Eu acho que o Canadá consegue um golzinho ali, mas também não vai conseguir segurar a vitória. Porque a seleção do Catar, ela é ruim, mas não é tenebrosa, sabe? É, eu acho que contra o Canadá tem algum nível de competitividade ali. Grupo C. Agora Escócia e Marrocos. Eu acho que Marrocos ganha por 1 a 0. Aqui o Brasil vai chegar para fazer saldo, né? 6 a 0 para a seleção brasileira. Qualquer coisa menos do que isso eu vou encarar como derrota para o Brasil. Estados Unidos e Austrália. Como eu falei anteriormente, a Austrália sempre dá trabalho em Copa do Mundo, mas eu acredito que os Estados Unidos vai, como vai jogar em casa, vai ter o apoio da torcida ali, eu acho que ganha por 1 a 0. Turquia e Paraguai, mais um jogo muito difícil para os dois, para ambos, tanto para o Paraguai quanto para a Turquia. Eu acho que esse jogo fica em 1 a 1. Alemanha e Costa do Marfim. Como eu falei, ótima seleção da Costa do Marfim. E a Alemanha vem naquele ritmo assim, não muito forte, sabe? A Alemanha vem um pouco mais menos favorita do que nas últimas Copas. Eu nem coloco entre os 5 favoritos, por exemplo. Eu acho que esse jogo vai ser bem difícil para a Alemanha e eu vou colocar uma zebra aqui, o que pode se chamar de zebra de 1 a 1 com a Costa do Marfim. Equador e Curaçao, apesar de que o Equador não conseguir fazer muitos gols e tomar pouquíssimos gols, eu acho que aqui o Equador vence Curaçao por 2 a 0 porque Curaçao é muito abaixo. Holanda e Suécia na segunda rodada. Eu acho que é mais um jogo difícil para a Holanda. Esse grupo é muito difícil, o grupo F, muito equilibrado. Na minha opinião, um dos grupos mais equilibrados, se não o mais equilibrado da Copa do Mundo. Aqui eu coloco a Suécia, ou melhor, a Holanda ganhando por 2 a 1, mais um jogo muito difícil. E aqui o Japão ganhando por 1 a 0. Bélgica e Irã. Como eu falei, o Irã é muito organizado defensivamente e a Bélgica não tem a melhor geração nessa Copa. Eu acho que não seria nenhuma zebra o Irã ganhar esse jogo, mas como a gente está seguindo aqui uma ideia padrão, eu vou colocar um empate entre Bélgica e Irã. Nova Zelândia e Egito. Esse jogo aqui vai doer os olhos de assistir. A seleção da Nova Zelândia só tem aquele atacante Wood, que se eu não me engano é do Nottingham Forest, da Inglaterra, da Premier League. Nova Zelândia é um time que, assim, não passa nenhuma confiança, zero confiança na Nova Zelândia, pelo que eu vi. Inclusive no Mundial de Clubes de 2025, do ano passado, aquele Auckland City
da Nova Zelândia jogando contra os outros times, jogando contra o Bayern de Munique, por exemplo. Time completamente amador. E não é nem rebaixando os caras, eles realmente são amadores. Então, assim, eu acho que Mamouche e Salah vão fazer o nome aqui. Coloco 2-0 pro Egito. Espanha e Arábia Saudita, como eu falei, aqui não tem segredo, a Arábia Saudita é terrível. Acho que a Espanha ganha de 2-0. Uruguai e Cabo Verde, eu acho que vai ser um jogo dificílimo para o Uruguai, por incrível que pareça. Eu não acho que Cabo Verde vai ir pro ataque e deixar tudo solto lá atrás. Eu acho que Cabo Verde vai se fechar e muito. Eu coloco um 0-0 nesse jogo, por incrível que pareça. França e Iraque. A seleção do Iraque é terrível. Vou colocar um 5-0 aqui para a França. França que é a melhor seleção do mundo atualmente. Noruega e Senegal, vou colocar 1-1. Acho que vai ser um jogo difícil. Argentina e Áustria. Outro jogo difícil, vou colocar 2-2. Jordânia e Argélia. A Jordânia é terrível e a Argélia também. Mas eu acho que a Argélia é um pouco melhor do que a Jordânia, colocar 1-0 para a Argélia. Portugal e Uzbequistão. Acho que Portugal ganha por 2-0. Colômbia e República Democrática do Congo. O que eu vi do Congo com a Jamaica foi decepcionante. Então eu vou colocar 2-0 também para a Colômbia. Inglaterra e Gana. Eu acho que a Inglaterra é muito superior à Gana. Vou colocar um 2-0 também. Panamá e Croácia. Mesma geração croata estando envelhecida. A seleção panaminha é horrorosa. Vou colocar 2-0 para a Croácia. Passar aqui pelos grupos. Grupo A, México, República Tcheca, Coreia do Sul e África do Sul. Nessa ordem, 4, 2 e 0 pontos. Suíça lidera com 6, Canadá com 4, Catar com 1, Bósnia com 0. No grupo do Brasil, grupo C. Brasil 4, Marrocos 4, Escócia 3, Haiti 0. Grupo D, Turquia 4, Estados Unidos 4, Paraguai 2 e Austrália 0. Grupo E, Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao, 4 pontos, 4 pontos, 2 pontos e 0 pontos. Holanda com 4 pontos, Japão com 4 pontos, Suécia com 1 e Tunísia com 1. No grupo G, Bélgica com 4, Irã com 4, Egito com 3 e Nova Zelândia com 0. No grupo H, a Espanha com 6, Uruguai com 4, Cabo Verde com 1 e Arábia Saudita com 0. No grupo I, França com 6, Noruega com 4, Senegal com 1 e Iraque com 0. Grupo J, Argentina com 4, Áustria com 4, Argélia com 3 e Jordânia com 0. No grupo K, Portugal 6, Colômbia 6, Uzbequistão 0, Congo 0. Em outras Copas do Mundo aqui a gente já teria os 2 classificados e os 2 que iam embora, né? Mas aqui a gente tem o terceiro lugar que tudo pode acontecer. No grupo L, Inglaterra com 6, Croácia com 3, Gana com 3 e Panamá com 0. Partindo agora para a terceira e última rodada. África do Sul e Coreia do Sul. A África do Sul é terrível, então eu acho que a Coreia do Sul ganha por 2-0 tranquilamente. Tchequia e México, eu aposto em um empate nesse jogo. Apesar que o México está jogando em casa, mas eu aposto no empate nesse jogo. A Tchequia é uma seleção que pode dar trabalho, acredito que vai dar trabalho. E aqui a gente já tem os primeiros classificados, né? México em primeiro, Coreia do Sul em segundo, República Tcheca em terceiro, os três com 5 pontos. Doideira isso aqui, hein? Doideira. O time ficar em terceiro. O pior é que eles estão com uma vitória e 2 empates, 4 gols feitos, 2 sofridos e 2 de saldo. Ou seja, eles estão completamente iguais. Aqui ia ter que ser cartão amarelo ou sorteio para decidir quem que é o segundo e quem que é o terceiro. Mas aqui no site eu acho que eles colocam por ordem alfabética mesmo. Então a República Tcheca aqui infelizmente vai ter que ficar em terceiro.
Terceira rodada aqui do grupo B, Suíça e Canadá. Aqui, infelizmente, o Canadá eu sinto que não vai aguentar. 2-0 para a Suíça. Bósnia e Catar. Eu acho que vai ser um jogo horrível. Eu acho que vai terminar em 0-0. Brasil e Escócia. Eu acho que não vai ser um jogo fácil para o Brasil, igual a gente está achando. Muitos brasileiros estão achando que vai ser fácil esse jogo. Mas eu não sei não. Eu vou colocar um 2-0, mas aquele 2-0 assim, sofrido. Que um gol sai aos 70 e o outro aos 89, sabe? Só para garantir ali a vitória. Marrocos e Haiti, eu acho que a seleção do Marrocos também vai ganhar do Haiti com certa facilidade. Colocar um 4-0 aqui para a seleção do Marrocos. Aqui, eu esqueci de falar, né, no grupo B, passando Suíça, Canadá e o Catar em terceiro com 2 pontos. Aí a gente vai ter que ver se passa ou não. Brasil e Marrocos passando em segundo e primeiro no grupo C. E a Escócia com 3 pontos. A gente vai ter que ver se passa ou não. Grupo D, Paraguai e Austrália. Aqui eu acho que sai mais um empate do Paraguai. Eu acho que o Paraguai vai sair de casa só para empatar. 1-1 com a Austrália. Turquia e Estados Unidos, eu acho que vai ser 1-0 pegado para a Turquia. E aí acaba passando Turquia em primeiro, Estados Unidos em segundo e Paraguai em terceiro com 3 pontos. A gente vai ter que ver se a gente vai ter que a gente vai ter que ver se classifica. Equador e Alemanha. Acho que vai ser mais um jogo difícil para a Alemanha e eu não duvido que isso aqui aconteça. Equador 1, Alemanha 0. Eu não duvido que aconteça. E vou torcer muito para que isso aconteça, inclusive. Curaçao e Costa do Marfim. Eu acho que Curaçao consegue fazer um golzinho na Costa do Marfim, mas acaba tomando mais do que fazendo. E aqui a gente tem a primeira surpresa. Grupo E, Equador em primeiro, Costa do Marfim em segundo e Alemanha em terceiro. Com 4 pontos provavelmente vai passar. Mas aí a gente vai ver quem que a Alemanha vai enfrentar no 16avos de final. Tunísia e Holanda. Eu acho que a Holanda consegue uma vitória aqui contra a Tunísia relativamente fácil. Japão e Suécia. Eu acho que aqui dá Japão por 2-1. Nova Zelândia e Bélgica. Aqui passa a Holanda, Japão e Suécia e Tunísia. Provavelmente ficam de fora aqui com 1 ponto. A Suécia. Nova Zelândia e Bélgica. Nova Zelândia não devia nem estar na Copa essa seleção. Egito e Irã. Eu acho que vai ser um jogo pegado e coloca 1-1. Aqui passa Bélgica e Irã. Egito com 4 pontos, provavelmente passe também. Uruguai e Espanha. Em outros tempos eu acho que esse jogo seria mais pegado. Hoje em dia eu acho que vai ser pegado em campo, mas eu ainda acho que não é o suficiente para dar um empate. Eu acho que aqui dá 1-0 Espanha. Aqui Cabo Verde eu acho que surpreende e ganha da Arábia Saudita por 2-0. Cabo Verde com 4 pontos, provavelmente nas 16avos de final da Copa. No grupo I, Senegal ganha do Iraque. Noruega, eu acho que empata com a França em 2-2. Aqui passa a França, Noruega e provavelmente Senegal. Jordânia e Argentina. Acho que não vai dar nem pro cheiro a Jordânia. Vai ser 4-0 para a Argentina tranquilamente. E aqui eu acho que a Áustria ganha de 2-1 da Argélia. Argentina com 7, Áustria com 7, Argélia com 3 e Jordânia com 0. Colômbia e Portugal eu acho que vai ser um grande jogo da Copa, mas eu acho que Portugal sai levando a melhor por 1-0. Aqui eu acho que o Uzbequistão ganha do Congo, também por 1-0. E aí fica Portugal com 9, Colômbia com 6, Uzbequistão com 3 e Congo com 0. No grupo L, Panamá e Inglaterra. Acho que a Inglaterra vai passar o carro, sinceramente, por cima de Panamá. Croácia e Gana, eu acho que dá um jogo pegado, porém 2-1 para a Croácia. E aí a gente tem Inglaterra e Croácia passando e Gana com 3 pontos, disputando os 16avos de final.
E aqui no mata-mata a gente tem o primeiro jogo entre Equador e Tchequia. Eu acho que é da Equador. França e Escócia, com certeza da França. Coreia do Sul e Canadá, eu acho que aqui a gente vai ter a primeira seleção da casa caindo, tá? Acho que aqui é da Coreia do Sul. Holanda e Marrocos, esse jogo vai ser incrível. Eu quero muito assistir esse jogo. Mas eu acho que o Marrocos ganha por 1-0 em uma bola ali do jogo. Mais uma grande caindo aí. Mais uma não. Acho que é a primeira grande caindo, né? Porque a Alemanha ficou em terceiro, mas passou aqui para os 16 avos. Então a primeira grande que cai é a Holanda. Colômbia e Croácia, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu acho que da Colômbia. Como eu disse, a Croácia já está com a seleção mais envelhecida e apesar de tudo, acho que não vai aguentar o time da Colômbia não. Espanha e Áustria, como eu disse, a Espanha é a melhor, para mim, é a melhor seleção junto com a França nessa Copa, então não tem como não passar da Áustria. Turquia e Alemanha, galera, eu não tô tirando a Alemanha não, mas assim, é uma ótima geração turca e a Alemanha não tá tão bem das pernas. Já passou na bacia das almas para 16 avos, porque passou em terceiro no grupo com Costa do Marfim e Equador. E aqui eu acho que dá a Turquia, surpreendendo e eliminando mais uma campeã do mundo. Na verdade, a primeira campeã do mundo, né? Porque a Holanda não era campeã do mundo. Ainda não é. Bélgica e Gana. Esse jogo também vai ser bem complicadinho. Acho que aqui iria pra um pênaltis, prorrogação em pênaltis. Mas aí eu coloco a Bélgica passando. Brasil e Japão. Não é nem sendo parcial. Mas eu acho que num jogo entre Brasil e Japão que vale de verdade, não é um amistoso, acho que o Brasil não perde, não. Óbvio que existem zebras, né? Mas assim, se jogar 10 vezes Brasil e Japão, acho que o Brasil ganha 9 e o Japão ganha 1. Costa do Marfim e Noruega, aqui duas seleções que estão vindo fortes aí. Duas seleções que não são tão tradicionais, mas estão vindo fortes. Mas aqui eu acho que vai dar Noruega. Noruega tá com um timaço. México e Senegal. Aqui eu acho que a seleção senegalesa é melhor. Mesmo o México jogando em casa, acho que não aguentaria, não. Aqui Inglaterra e Cabo Verde. Jogo maravilhoso de se assistir. Esse jogo, se acontecer, vai ser muito legal. Mas eu acho que Cabo Verde não vai aguentar a seleção da Inglaterra e vai sair nos 16 avos. Argentina e Uruguai aqui, duas seleções que não me convencem. Não me convencem. Mas eu vou de Argentina ainda. Estados Unidos e Irã. Esse jogo aqui é geopolítico, hein? Esse jogo aqui seria geopolítico. Eu acho que os Estados Unidos com o Irã dá um jogo pegado. Mas os Estados Unidos jogando em casa ganham uma forcinha a mais ali e passa. Suíça e Egito, eu acho que Suíça passa fácil nesse jogo. Portugal e Paraguai, eu também acho que o Portugal, apesar do Paraguai não sofrer tanto, eu acho que Portugal não tem muita dificuldade, não. França e Equador. Infelizmente aqui acho que deu pro Equador, né? Ótima seleção, mas ganhar da França é muito difícil. Coreia do Sul e Marrocos, eu acho que dá Marrocos. Colômbia e Espanha. Eu vou de Espanha, como eu já falei, uma das melhores pra mim. Turquia e Bélgica aqui eu surpreendo. Eu acho que surpreende novamente, né? E da Turquia. Brasil e Noruega. Sendo completamente imparcial novamente, eu acho que na hora que bate um frio na barriga ali de Copa do Mundo, Brasil contra a Noruega. Noruega, ótima geração, mas eu acho que não aguenta o Brasil. Acho que os caras tremem da base numa Copa do Mundo enfrentar o Brasil. E mesmo que seja um jogo difícil, não acho que seria fácil, mas acho que dá Brasil. Inglaterra e Senegal, eu acho que também acabou aqui para Senegal. Argentina e Estados Unidos, a última dona da casa aí se despede, eu acredito. Portugal e Suíça, acho que vai ser um jogo bem pegado, bem difícil, mas eu acho que dá Portugal. Então a gente tem França, Marrocos, Espanha e Turquia, Argentina e Portugal, jogaço. Brasil e Inglaterra, jogaço de novo. Começar por França e Marrocos. Eu acho que vai ser igual na última Copa, um jogo muito difícil, mas eu acho que da França não vai ter jeito. Espanha e Turquia. Infelizmente a geração turca é boa, mas eu acho que não aguenta. Brasil e Inglaterra. Aqui
Eu sinto dizer para os brasileiros aí, para nós brasileiros, né? Mas eu acho que num jogo Brasil e Inglaterra aqui seria bem difícil. Seria bem difícil. Assim, pra mim seria 55-45. 55 pra Inglaterra, 45 pro Brasil. É, de probabilidade ali de passar, né? Mas eu acho que é da Inglaterra, mano. Infelizmente a gente cairia novamente nas quartas pra um europeu. Argentina e Portugal, eu acho que Portugal tem uma seleção muito mais nova, muito mais é, preparada do que a Argentina atualmente. Eu acho que dá Portugal. E aí a gente tem França, Espanha, Inglaterra e Portugal nas semifinais da Copa do Mundo. Aqui, num confronto entre França e Espanha, por mais que eu ache o elenco da França melhor, eu acho que num jogo entre França e Espanha, a Espanha ganharia da França. E aqui, entre Portugal e Inglaterra, eu acho que daria Portugal. E a gente teria aí o Tratado de Tordesilhas na final da Copa do Mundo. Espanha e Portugal. A gente teria Espanha e Portugal. Na minha opinião, apesar de tudo, apesar de Portugal estar com uma ótima geração, Espanha é a melhor seleção do mundo atualmente, junto com a França, mas calhou delas caírem aqui uma contra a outra. Então eu acho que a Espanha é a campeã do mundo, pelo menos nessa simulação aqui. Então é isso, conta aí o que vocês acharam da minha simulação, se fariam algo diferente, se não concordam com alguma coisa. Falem se vocês acham que o Brasil vai até as quartas. Falem se vocês acham que o Brasil passa das quartas. Se o Brasil passaria da Inglaterra. Deixe a opinião de vocês aí no comentário. Se possível, também deixe o like. O like ajuda muito nesse início de canal. E é isso. Aguardo vocês na Copa do Mundo.